Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter você aqui de volta. Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo Descomplicando a Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui na mão, estou no meu ambiente de trabalho aqui. Estou aproveitando o meu tempo ao máximo para produzir essas aulas, né? Para que a gente possa cada dia mais crescer em Deus. Faço uma oração, peço a Deus para que Ele possa te fazer com que você entenda a palavra de Deus, né? Na última aula a gente parou no capítulo 3 de Gênesis. Eu quero dar continuidade aqui mesmo, no capítulo 3. Deixa eu colocar mudo aqui meu telefone, porque senão a gente não consegue. Isso, aqui é assim mesmo. Então vamos lá. Voltando aqui na queda do homem, né, eu quero voltar aqui desde que a mulher escolheu comer aquele fruto. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para o entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, ou seja, fizeram roupas de figueiras para eles. Versículo 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Como eu falei, né? Deus estava passando ali na viração do dia. A Bíblia não fala que isso era costume, mas eu acredito que sim. Deus devia todo dia passar ali para ver eles, né? E nesse dia eles ouviram a voz de Deus e se esconderam. E chamou o Senhor a Adão, versículo 9, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque eu estava nu e escondi-me. Versículo 11. Disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Você vê aqui Adão, né? Covarde. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto, né? A mulher que me deste por companheira, me deu da árvore e eu comi. Mas ele sabia que não era para comer. Ele podia ter escolhido não comer, né? Mas ele comeu e ainda colocou a culpa na mulher. Versículo 14. Então disse Deus à serpente, a hora que Deus amaldiçoou a serpente: porque fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, né? A tua concepção, a hora de dar dor, de dar a luz ali ao filho. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora Deus fala com Adão, versículo 17. Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Aqui é a hora que Deus amaldiçoou a terra, né? Na última aula eu falei sobre aquele exemplo do filho que escolhe ir morar com o vizinho, né? Que os vizinhos sejam seus pais. Aí eu te faço uma pergunta agora. O filho escolheu morar com os vizinhos. Se alimenta uma vez por dia, anda de roupa suja, de roupa sem passar, vive uma vida que não viveria se estivesse morando com você. Não foi a escolha dele
Você não pode ir lá dar comida a ele, porque ele não quer, ele escolheu morar lá. Os vizinhos são os pais dele. E a mesma coisa foi aqui o ser humano. Quando o ser humano desobedeceu a Deus, é como se ele tivesse dito assim: Deus falou para não comer, mas a serpente falou para eu comer, eu vou obedecer a serpente, né? E vou desobedecer a Deus. Vou fazer o que a serpente quer e não o que Deus quer. Ele saiu debaixo da autoridade de Deus. E agora ele está debaixo da autoridade da serpente, que a gente sabe que é o inimigo, que é Satanás. A gente conhece por vários nomes: Satanás, diabo, capeta, cão, qualquer coisa desse tipo, né? Mas é o inimigo. É aquele que é contra Deus, que é o opositor a Deus, né? Então, por isso que a terra foi amaldiçoada. Por isso que a gente vê o que a gente vê hoje. Uma vez uma pessoa me perguntou: mas como que Deus permite um cara estuprar uma criança de 3 anos, de 5 anos? É como eu falei para você. Como que um pai vai intervir na vida de um filho se o filho escolheu morar lá com os vizinhos? O vizinho vai dar uma comida velha para ele, ou vai dar só um arroz e feijão, talvez porque só tem aquilo, ou porque quer dar somente aquilo. Quando na mesa dele tinha lá um arroz, um feijão, uma salada, uma carne boa, os pais não vão poder intervir lá, porque foi a escolha, né, daquela criança. A mesma coisa que foi a escolha do ser humano. Adão fez uma escolha que condenou a humanidade, todos que nasceram depois dele. Então é por isso que a gente precisa entender. É por isso que a gente precisa entender aqui, ó. Aí eu volto lá em Romanos. Vamos lá em Romanos de novo. Aqui, ó, Romanos capítulo 5. Eu vou ler de novo, que isso precisa estar claro na nossa mente. Isso precisa estar claro na nossa mente. Ó, Romanos capítulo 5, 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos mais foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos, né? Da mesma forma que muitos usam essa de desculpa, né? Mas quem pecou foi Adão. Só que a gente, por consequência do pecado, está no mundo, a gente peca desde criança. Querendo ou não, a gente peca desde criança, né? Da mesma forma que foi uma escolha de Adão escolher comer daquele fruto, e o pecado veio resvalar em mim, porque eu nasci no mundo pecador, no mundo pecaminoso. Tudo que Deus criou foi bom. Tudo. Comida, tudo. Sexo, tudo foi Deus que criou bom. Só que o pecado perverteu. O pecado distorceu tudo. Tem gente que é glutonaria. Comida não é bom, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Mas a pessoa cai dentro ali, se enche de gordura, se enche de açúcar, se enche de massa desenfreadamente. Eu não digo a comida necessária de cada dia, mas não é uma coisa que Deus criou, mas não está deturpada. A sexualidade é a mesma coisa. Depravação, prostituição, adultério, tudo isso traz problema para o ser humano. Nós já nascemos no mundo, né? Nós já vivemos no mundo em que o pecado chegou até mim. E a gente peca, a gente mente, a gente deseja mal para os outros quando a gente está nervoso, estressado, entendeu? É assim que o pecado chegou até nós. Mas do mesmo jeito que foi uma escolha para Adão, que resvalou em nós, hoje também eu preciso fazer uma escolha. Por isso que eu fiz essa escolha de confessar Jesus como meu Salvador e de viver de acordo com os mandamentos dele. Jesus, ele falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, mas não é no sentido de guardar igual você pega e guarda uma roupa no guarda-roupa e nunca mais usa, não. É no sentido de guardar para colocar em prática, né? É como
eu guardo o código de trânsito. Eu vejo o sinal fechado, eu tenho que parar, porque eu guardo o sinal de trânsito para mim, né? Tem um pedestre ali atravessando, opa, eu vou evitar o problema, o perigo, né? Todos pela incolumidade do pedestre. Então eu vou evitar o perigo. Então assim foi o que Jesus falou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então da mesma forma que foi para Adão uma escolha, para nós também é uma escolha. Da mesma forma que, entre aspas, eu não tenho mérito no pecado de Adão, eu também não tenho mérito na salvação, porque foi Jesus que morreu pelos meus pecados. E quando eu vou estudar a lei de Moisés, as regras sobre o sacrifício, Deus deixou muito claro, tinha que ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro puro, ou seja, aquela pureza simbolizava a pureza, né, sem pecado, sem mancha, sem pecado. Por isso que Jesus que morreu pelos nossos pecados. Eu já falei e vou repetir. Uma vez eu, na minha santa ignorância, falei, Senhor, se fosse preciso eu morreria na cruz pelos meus pecados, porque eu ia durar aquele sofrimento aqui, minutos, horas talvez, seria muito ruim, mas para ir para o céu qualquer um de nós preferia morrer pelos pecados. Só que eu não poderia morrer pelos meus pecados, porque eu não sou um cordeiro sem mancha, eu não estaria sem pecado. Por isso que Jesus é que morreu pelos nossos pecados, né? Então, fechando aqui Gênesis capítulo 3, encerrando esse assunto, né, do mérito do pecado e do mérito da salvação, do ser humano sair debaixo da cobertura de Deus e ir para debaixo da cobertura do mundo, do sistema que jaz no maligno, né? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, é o refrigerante que está dentro da garrafa, ou é a garrafa que está dentro do refrigerante? Aqui, ó, essa caneta aqui, ó. Tá vendo a tinta? Tá dentro da caneta. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema está dentro do maligno. Não é o diabo que está solto no mundo fazendo arruaça, não. É o sistema do mundo que já está no maligno, já está mergulhado. Por isso que quando Jesus ele ora pelos seus discípulos, lá em João 17, se eu não me engano, João 18, ele fala, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Né? Continuando aqui, eu vou ler aqui os versículos 20, 21, 22, 23 e 24 para a gente fechar. Diz assim, versículo 20, chamou Adão o nome da sua mulher de Eva, porquanto era a mãe de todos os seres viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Então disse Deus, eis que o homem é como um de nós. Olha como eu falei aqui, ó, que a serpente, ela fala em Gênesis 3:5, ela fala assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente não mentiu, ela falou a verdade. Porém, era uma verdade distorcida, né? Era uma verdade em que ela ocultou essa separação do ser humano, esse pecado que, né, entraria no mundo e traria essa morte. A morte física não naquele momento, mas depois. Versículo 22. Então disse Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, né? Então ali o Adão e a Eva foram expulsos do jardim daquele local e foram lançados aqui na terra para lavrar a terra. Assim a gente finaliza o capítulo 3 de Gênesis. Essa parte muito importante da Bíblia, que a gente precisa muito entender essa queda, né? Porque foi essa queda que ocasionou todos os males que tem no mundo. Todos os males que tem no mundo. E Jesus, ele veio para morrer no nosso lugar, para que a gente o confesse como Salvador, para que a gente queira, né, estar um dia com ele no novo céu e na nova terra,
que nós vamos ver lá na frente, porque lá sim nós seremos perfeitos. Deus vai nos dar um corpo perfeito, incorruptível e imortal. Então espero que você tenha entendido, né? E continue lendo a Bíblia, continue orando, pedindo a Deus para que você possa ler, entender a palavra de Deus, né? E é isso aí. Até a próxima aula. Fique com Deus.